Existem pouquíssimas, raríssimas empresas que estão investindo mais no capital humano, que investem nos colaboradores, que investem nos funcionários, nos profissionais, né? E não exige tanto isso. Então, tem empresas que muitas vezes buscam oferecer treinamento de desenvolvimento humano, buscam oferecer terapia para os seus funcionários ou outros processos. Tem empresas que já sacaram que não adianta exigir essa insanidade, essa produtividade, mas infelizmente é muito, muito raro, né? Eu, particularmente, eu sou chefe de mim mesma, né? Porque eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus pacientes, eu tenho a mentoria onde eu coordeno tudo isso, mas eu também tenho um trabalho através do marketing digital, que é o que eu estou aqui. Então, eu consigo organizar a minha agenda, eu tenho consciência disso, né? Então, muitas vezes também fica cansativo para mim, mas eu sempre tento equilibrar, porque eu já caí do outro lado, já caí nesse buraco, e confesso para vocês que não foi bacana viver essa experiência, né? Foi uma experiência muito complicada. E muitas vezes as pessoas começam a empreender, né? E elas acreditam que elas vão trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta. Isso não é verdade, né? Eu muitas vezes tenho pacientes, por exemplo, que eu sempre deixo. Pode me mandar mensagem no WhatsApp? Pode. Mas isso não significa que eu vou estar pronta para responder. Porque tem gente que, se deixar, manda mensagem 11 horas, meia-noite, quer que eu responda, né? Então, as pessoas perderam um pouco desse senso coletivo, né? Justamente por essa cobrança excessiva de produtividade. É como se a gente vivesse cada vez mais esse universo imediatista, sabe? E tem que ser tudo para ontem. E as empresas vêm cobrando cada vez mais. E, de fato, isso adoece. Nunca se viram tantas pessoas afastadas do mercado de trabalho por questões de saúde emocional. Síndrome de burnout, crises e transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e uma série de outras variáveis. Então, sim, chegamos num momento onde o esgotamento emocional vem tomando conta e, para quem trabalha com isso, é triste, né? É triste perceber, né, onde a sociedade está sendo direcionada. Então, quando eu tenho pessoas aqui que me assistem e param para escutar sobre esse tema, eu tenho esperança de que, de uma certa forma, você traga isso para a sua consciência e consiga equilibrar e consiga trazer mais limites para a sua vida, consiga criar, de fato, um planejamento onde você consiga cuidar de você, né? Então, precisamos entender urgentemente que o trabalho é importante. Para mim, o trabalho é essencial. Para mim, Simone, particularmente, meu trabalho é essencial. Eu amo o que eu faço. Através do meu trabalho, eu contribuo com outras pessoas. Mas, ainda assim, o trabalho não é o principal. Eu sou o principal, porque eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, para conseguir me dedicar ao meu trabalho efetivamente e ajudar as pessoas, né? Então, essa ordem, muitas vezes, de colocar o trabalho em primeiro lugar e esquecer dessas outras áreas, vão levar, sim, você ao adoecimento. Cuidado com isso, porque às vezes pode ser tarde demais. Não negocie com a sua saúde física, mental e emocional. Isso não é negociável, nem pelo seu trabalho. Eu entendo que vão ter momentos que o trabalho vai estar mais em evidência, porque tem um projeto novo, tem uma exigência nova, mas lembra, tudo é negociável. Por quanto tempo? Determina um tempo. Porque se você não determina um prazo para isso acontecer, vai ficar para sempre, vai ficar para todo sempre. Sabe aquilo? Você ficou um dia até mais tarde, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e isso vira uma rotina e vai consumindo o seu dia. O desgaste emocional, o esgotamento emocional está tão forte que é como se é game over, chegou do trabalho, traz todo o estresse para casa, traz todo esse esgotamento para casa, não consegue conversar muitas vezes com a esposa, com o marido, com os filhos, e isso está doentio, né? Então, quais são as maiores consequências desse esgotamento emocional, justamente pelo fato da gente focar de forma excessiva no trabalho? Primeira delas, que vem batendo recordes, recordes e recordes, a síndrome de burnout.
A síndrome de burnout é esse esgotamento, ela por si só é esse esgotamento emocional, é essa ruptura que a gente tem com a gente mesmo, né? Eu rompo com a minha vida e passo a viver para o trabalho. Isso é doentio, isso não é saudável, isso é perigoso e pode desencadear uma série de outros transtornos e patologias. Um segundo ponto importante para você se perceber, se você vem passando por isso, que é um sentimento de solidão muito grande. Porque quando a gente foca no trabalho e a gente desliga, quando a gente se desconecta das outras áreas da vida e vive só em função daquele trabalho, as coisas ficam vazias, né? Porque você perde a sua interação social, você perde a sua conexão com as outras pessoas. E isso traz um sentimento de solidão muito grande, né? Que pode levar, inclusive, a um estado mais depressivo, por exemplo. Porque não dá, eu não tenho mais ânimo de interagir com as pessoas, eu tenho preguiça de me conectar com pessoas, porque cansa, né? Essa interação pode se tornar extremamente cansativa. A única coisa que você quer é chegar do seu trabalho e ficar lá feito um caramujo escondido na sua casca, porque qualquer outro tipo de desgaste, qualquer outro tipo de cansaço, você não vai dar conta de enfrentar. Então, outro ponto importante é o estresse crônico. O estresse aumenta o nível de cortisol, muda totalmente a química cerebral, altera o nosso estado de humor, estado de ânimo. Então, viver com esse estresse de forma constante é você colocar o seu sistema em risco. E quando eu falo em sistema em risco, é você se colocar a risco de muitas vezes ter um problema em relação à pressão, à parte cardiovascular, uma série de outros fatores. Então, mais um ponto extremamente importante. Outro ponto importante é a depressão, né? Cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com depressão, justamente por essa desconexão, as pessoas se perdem delas por conta dessa questão do trabalho. Outro ponto importante, insônia. Você chega em casa tão cansado, tão exausto, que não consegue nem descansar, não consegue relaxar o corpo, a cabeça não para, os pensamentos não param. E por fim, o sedentarismo, né? Pessoas que estão aí vivendo para trabalhar e esquecem de exercitar o corpo, e uma hora essa máquina pode parar e pode ser tarde demais, né? Então, como que a gente muda tudo isso? A forma que eu consegui, que foi através do processo da mentoria, que me trouxe ganhos incríveis em todas as áreas da minha vida, foi uma forma muito gradativa, foi um processo mesmo. Por isso que a mentoria, Liberte-se, é através de um método. Eu criei um método, eu criei um passo a passo, para que vocês entendam que tudo é um processo. Então não adianta da noite para o dia eu querer virar essa chavinha e achar que vai dar tudo lindo. Porque no começo você vai precisar de muito planejamento e muito esforço, né? Para cuidar da sua saúde física, emocional e mental. Precisa ser feito isso de forma bem gradativa, onde você vai gerando internamente, através de um plano, através de um planejamento muito bem elaborado, essa desaceleração do trabalho, essa cobrança excessiva em relação à sua carreira, à sua profissão, e vai aumentando em pequenas doses as outras áreas, colocando na sua agenda, porque geralmente as pessoas não dão conta de agenda, porque só tem obrigação, dever, né? E os momentos de prazer, esses momentos para você aproveitar, para você curtir a vida, né? Nós precisamos entender que a vida não é só sobre obrigações e deveres. A vida também é o prazer. O prazer, né, fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente deseja, é extremamente importante. O problema é que hoje a gente vive a síndrome da felicidade adiada, né? Então eu vou trabalhar, 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 para eu poder aproveitar lá na frente, né? Eu vou trabalhar, 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 trabalhar para conseguir comprar o carro e ser feliz lá na frente, comprar a casa e ser feliz na frente, me relacionar e ser feliz lá na frente. A felicidade nunca é o futuro, a felicidade é o presente. Ninguém é feliz no futuro. A felicidade está no caminho, está no processo, não está na conquista. A conquista é só um detalhe.